Olá, boa tarde, boa tarde. Hoje é quinta-feira e nós vamos conversar com um projeto lindo, 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 que se chama Oncodivas. E esse projeto, ele nasceu com a ideia de apoiar, ouvir, dar voz, estar junto com mulheres que sofreram ou sofrem ou foram acometidas do câncer de mama. E o nosso tema é isso, a influência emocional no câncer de mama. E como mulher, quantas e quantas e quantas vezes a gente não fala, não compartilha e não coloca para fora as nossas dores? Quanto que a gente apaga realmente o que a gente sente, o que a gente gosta, e a gente não fala muitas coisas. E o que a gente não fala, o nosso corpo acaba gritando em sintoma. Então, uma coisa que eu queria falar com você é o sintoma, diferente de que muitas pessoas pensam, ele não é ruim. E às vezes a gente sente dor de cabeça e a gente quer ir lá e tomar o remédio para dor de cabeça. Mas o sintoma é o anúncio, o grito do corpo dizendo: tem alguma coisa errada. E o câncer, ele também vem assim. Ele vem de um lugar de algo que não está legal, mas que o corpo está lutando para colocar tudo em ordem. Então, a gente precisa olhar com carinho para isso e se abrir para a cura, se abrir para as possibilidades e aproveitar o travesseiro com as nossas dores que a gente não fala para o mundo, mas a noite inteira aqueles pensamentos, ele nos atribulam e tira a nossa paz. Eu quero agradecer por todo mundo que está chegando aí, a Oncodivas já chegou, e eu quero que você participe, fique à vontade, chame alguém para participar da live, e vamos que vamos conversando, porque a nossa trazer conhecimento e dizer para você que você pode muito, muito, muito mais. Oi, meu amor! Seja bem-vinda. Prazer. Obrigada. Tá me Muito escutando obrigada. direitinho? Tô. Tá? Pessoal, já Então vai tá me bom. falando se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo direitinho. Olha, eu tô muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Nossa, eu que também muito. Muito obrigada por participar, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ó, e Rafael tá chegando, a Nani, a Pati. Pati tá aqui com a gente direto, né, Pati? Personal Alcântara. Ai, essa é minha personal preferida. Ah, é? Que legal! Tá me botando pra malhar muito. Depois vocês seguem ela também. Maravilhosa. 330, Maia Marília, Carleandro, Felipe Aranha, meu esposo também tá na área. Vamos que vamos! E vamos lá, vamos chegando, fique à vontade, a casa é de vocês. Hoje a gente vai falar de um tema que está acometendo a sociedade, mas que a gente não gosta muito de falar, né? Mas eu quero primeiro que você se apresente. Fique à vontade, me Ai, meu conta Deus. quem é você, o que aconteceu para você chegar nesse projeto lindo. Então, vamos lá. Meu nome é Beatriz, né? As pessoas costumam me chamar de Bia Floresta. E o que me levou a fazer esse projeto, a pensar nesse projeto, foi o câncer, né? Infelizmente, foi depois dele que eu comecei a enxergar a minha própria essência, né? Que é uma coisa que a gente perde muito, é que a gente esquece de olhar
pra gente, né? Para os nossos sentimentos, para as nossas vontades, nossos sonhos. E talvez eu tivesse isso já guardado lá na minha caixinha de memória há muito tempo atrás e nunca tinha despertado para isso. E durante a minha quimioterapia, eu ia assim, toda maquiada, toda arrumada, né? Sempre gostei, desde pequena. Tive a minha mãe como espelho para isso, que o câncer levou, né? E eu cheguei num momento da minha quimio em que eu quase desisti. Eu lembro que era no Dia das Mães, na semana do Dia das Mães, e eu tava sem sobrancelha, sem cílios, eu parecia cara de minhoca, aquelas minhocas de desenho, sabe? Eu tava igualzinha, careca, né? E eu falei, eu não quero mais, porque eu tô horrível, eu não quero mais sair de casa, as pessoas vão me olhar, porque quando tudo começou, quando eu comecei a raspar a cabeça, as pessoas me olhavam e achavam que eu estava na moda, né? Que eu era roqueira, essas coisas todas. E depois que eu fiquei assim, né, sem a sobrancelha, sem os cílios, eu olhava para mim no espelho e eu via que não era mais a mesma pessoa, que alguma coisa ali estava diferente. Por mais que eu estivesse arrumada, por mais que eu estivesse maquiada, eu não tinha aquela confiança, né? E eu me importava muito com o que os outros iam achar. E assim, não sei o que me deu um estalo na cabeça e eu fui para químio. E aí quando eu cheguei lá na químio, eu tentei fazer a minha sobrancelha e era muito engraçada porque cada dia eu tentava fazer de um jeito e uma hora saía fina demais, outra hora saía grossa demais, uma hora saía muito escura, outra hora saía mais clara e era engraçado. E nesse dia, quando eu cheguei lá na químio, né, as enfermeiras viraram para mim e falaram assim, cara, você tá muito linda. Cara, por que você não ensina as pessoas a se maquiar, dar cursos de maquiagem e não sei o quê? Começaram a perturbar minha cabeça. Eu falei, gente, eu não nasci pra isso. Né? Não tem nada a ver comigo. Eu gosto de fazer pra mim. Não gosto de fazer em ninguém. Acho que eu nem sei fazer em ninguém. E aí elas começavam a perturbar. Toda semana, como eu fazia toda semana, né? Elas ficavam me perturbando com isso. E aí eu falei assim, cara, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou maquiar as pacientes que estão passando pelo tratamento do câncer. Porque, assim, eu sei que isso não vai salvar ninguém, não vai dar a cura para ninguém, mas vai ajudar na autoestima. E aí foi quando começou. Eu comecei a maquiar lá onde eu faço tratamento, depois isso foi se expandindo. Hoje o projeto ele tem algumas outras vertentes que não são só relacionado à maquiagem, a produto de beleza, né, essas coisas para mulheres. Hoje a gente tenta ajudar o projeto, as divas com cesta básica, com conversas, né, troca de conversa com psicólogo, nutrição. Então já foram feitos alguns eventos em que elas pudessem estar aproveitando um pouco mais disso e melhorando a sua autoestima através, né, dessa conversa, dessa nutrição, dessa troca. E por aí tá indo. O projeto tem quanto tempo? Vai fazer um ano, dia 31 de maio. É um bebê. Minto, dia 30 de maio. É um bebê. Lindo, mas um bebê que já deu muitos frutos, que nasceu com uma ideia, mas que já ampliou o leque de possibilidades. E hoje a gente também está investindo não é a palavra certa, mas assim, hoje a gente também está cuidando de algumas divinhas, que são crianças e adolescentes que também estão passando pelo câncer. Então não é só o câncer de mama, né? A gente também está dando esse colinho a mais para essas outras
crianças, né, adolescentes que também gostam de estar bonitas, gostam, apesar de estar carecas, né, muitas das vezes, elas gostam de estar com arquinho, maquiadinha, arrumada. Os meninos também gostam de estar bem vestidos, apesar dos homens, né, hoje ainda ser a minoria em relação a essa questão da questão física, né, de estar bem apresentado, mas hoje a gente tem aí homens que fazem depilação, fazem cabelo, fazem um monte de coisa, né? Então eu pensei também em não estender só para as mulheres, né, e meninas, e sim também para os meninos. E hoje eu tenho, acho que são três meninos, três príncipes, Que legal! Muito bom. né? Me fala uma coisa. Hum. Você já tinha histórico de câncer na família ou alguma coisa assim? Então, a minha mãe faleceu de câncer de pâncreas. Quando ela descobriu, já estava com 5 órgãos tomados e durou apenas 8 meses, contando com a descoberta e tratamento, né, paliativo. Uhum. E de resto, assim, a família do meu pai eu não conheci muito, conheci apenas o meu pai e mais 2 pessoas. Não tinha muito contato, então não sei do histórico da parte, né, paterna. E da minha mãe também desconheço. Então, para mim, a primeira foi a minha mãe, né? Uhum. E aí depois E, você. e depois eu. Uhum. Me fala uma coisa, eu te perguntei, né? Qual tema eu sugeri para você? O que que você fala? E aí Uhum. você falou de um Nossa, mas são tema tantos temas. é, que está muito ligado ao que eu trabalho, mas assim, influência emocional no câncer de mama. Eu falei, uau! Eu gostei disso. E por que esse tema? Então, porque isso também tem muito a ver com o meu. Eu acredito muito que isso tem a ver com o meu diagnóstico do câncer. Eu era uma pessoa, não vou dizer para você que eu mudei 100%, mas eu acho que a mudança da gente é diária, né, gradativa. Cada dia que a gente acorda, que a gente dorme, a gente aprende alguma coisa. Eu era uma pessoa extremamente estressada com tudo, até pelo fato do vento bater diferente no meu corpo. Num dia que eu não estava bem, aquilo já me levava a um nível de estresse enorme. E tudo eu somatizava muito, né? Além de eu sentir dores de cabeça, como eu vi que você estava falando no início, né? Que a gente tá com dor de cabeça, vai lá toma um remedinho. Então, assim, eu tinha muitas dores de cabeça, eu tinha muitas dores no corpo. Eu praticamente de 2 em 2 meses eu parava no hospital por conta de uma síndrome do intestino irritável. Eu fiz em um ano 3 colonoscopias para tentar descobrir o porquê que eu tinha tanta inflamação no meu intestino. Passei a ter problema de pressão alta, hoje eu sou hipertensa, tomo remédio. Então, assim, aos poucos eu fui descobrindo que isso tinha muito a ver com o meu estado emocional, né? Com as culpas que eu carregava, com as raivas que eu carregava por alguma coisa que me desagradou, por frustrações, né? Por eu querer alguma coisa que não tenha acontecido e isso ia somatizando. Então, quando eu tive o câncer, eu comecei a pesquisar muito sobre isso. E tudo que eu lia, livros, coisas na internet, conversava com pessoas, a maioria das pessoas falavam que, eu não vou dizer em termos de porcentagem, mas assim, vamos supor que para mim tenha sido uns 60% emocional, entendeu? E aí eu falo isso para você porque a minha mãe era assim. Era assim Era como? igualzinha, assim, estressada, ela somatizava os problemas, era eu, ela e minha avó, e ela trabalhava muito para manter a casa, então ela tinha essa preocupação diária de botar o dinheiro dentro de casa, de botar a comida dentro de casa, aquela coisa toda, então ela virava noites trabalhando, e aquilo ia, de uma forma ou de outra, estressando.
né? E aquilo ia somatizando em várias partes do corpo. E o médico dela, quando falou comigo, ele falou, você sabe que isso tem a ver com um estado de vida que ela tem, né? E aí eu fui parar para pensar qual era o estado de vida que ela tinha, porque para mim era extremamente normal, né? Para mim aquilo era rotina que eu tinha dentro de casa, então eu segui aquilo também, né? E aí hoje eu vejo que não é assim, que essas doenças, muitas das vezes, elas são doenças emocionais. Então por isso que eu digo que a influência emocional, ela mexe muito. E a minha mãe, ela desistiu de viver. Então ela se entregou. E aí quando eu tive aquele momento que eu falei pra você que eu não queria mais, ela me veio à cabeça. E eu falei assim, eu não posso desistir como a minha mãe desistiu. Porque eu sei que quando você se entrega, a doença, ela dá um giro e ela toma uma proporção, assim, uma conta da tua vida que você nem imagina, né? Então, assim, o que eu pensei? Eu preciso de sorriso, eu preciso de paz, eu preciso aprender a viver de uma outra forma. Eu preciso não me questionar o tempo todo, né? E aí, assim, eu me importava muito com o que as pessoas iam falar de mim, o que as pessoas iam pensar de mim. E eu vou te falar que há pouco tempo eu também tive essa baixa, né? Algo não me agradou e como eu posso te dizer, eu sofri, sabe? Eu sofri muito, porque não era aquilo que eu queria. E hoje eu entendo que foi uma coisa assim, era Deus me falando, né? Aquilo tinha que acontecer naquele momento, é, não dava para eu ficar questionando, porque eu acho que tenho certeza que coisas muito melhores iam aparecer e como estão acontecendo, não só na minha vida profissional, né, mas como na minha vida pessoal. Hoje a gente está vivendo essa quarentena louca, né, que está mexendo muito com a cabeça de todo mundo, com o emocional de todo mundo. E eu recebo mensagens de divas falando pra mim, ai Bia, eu não quero sair de casa, eu tô com medo, eu não sei por que eu tô aqui pra viver isso depois do câncer e tal. E assim, eu também tô com medo, como todo mundo tá com medo, né? Só que se a gente passar a deixar esse medo tomar conta da gente, a gente vai embora com ele. E aí, assim, acho que é um tema que abrange tanta coisa, né? As pessoas, ela, infelizmente, a gente é muita emoção, né? Poucas das vezes a gente é razão. E hoje eu tô aprendendo a botar isso na balança. Você falou para mim do estresse, né? E o estresse é algo que traz para o nosso corpo um hormônio chamado cortisol, né? Que é um Isso. hormônio que inflama, que tensiona, que acaba deixando a gente pilhado o tempo todo. E dentro de um lugar, como você disse, a sua família, que era a forma de ser no mundo, até alguém dizer, e existem outras formas, para você aquela era a única forma e a Era a forma única. certa de ser. E aí, tudo bem, mas aí dentro disso, quem convive com você, as pessoas que participam da sua vida, elas já falam de uma diferença, por exemplo? Sim, sim. Eu tô mais tolerante, eu estou mais aberta para escutar, né? Oi, amor. Desculpa, não consegui resistir. Nada, a Que a Raquel tá minha. aqui. É... A Valéria falou que é igualzinha a você, que ela tá se identificando com a sua fala. A Pois é, personal muitas, Alcântara tá né? dando oi. É... E aí, assim, eu realmente estou mudando, né? Não só para os outros, mas para mim. Hoje eu acredito, assim, que
eu sou um espelho para as outras pessoas. E se eu não mostrar para elas que eu sou humana, que eu tenho sentimentos, que eu tenho acertos, que eu tenho erros, eu vou ser vista como um robô, né? Então, assim, eu preciso passar para elas assim, olha, eu me estresso sim, eu erro sim, mas eu estou procurando o tempo todo melhorar, né? Mudar isso, porque isso não vai me fazer bem. E não é o que eu quero daqui para frente. Eu quero viver. Eu quero viver saudavelmente. Óbvio que, assim, eu, mal comparando, né? Quem me influenciou a ter uma rotina de vida diferente, em termos de atividade física, por exemplo, foi a Mônica Alcântara. Né? Era engraçado que eu brincava com ela, que ela todo dia ela postava que ela estava na academia e me marcava. Aí eu falei assim, cara, não adianta você me marcar, porque isso não nasceu pra mim. Eu odeio malhar, não suporto. E aí ela falava assim, cara, um dia eu ainda vou conseguir, um dia eu ainda vou conseguir. Ah, porque você também tem que beber água. E tinha ela e tinha uma outra amiga também, que também era professor de educação física. Pois é, olha aqui. Olha o tamanho da garrafa. Quem não se hidrata se mata, então bora beber água. Pois é. E aí... Obrigado, Mônica Alcântara. Gratidão aí por você existir, por você estar sendo citada. Porque quando a gente é citada é porque a gente fez alguma transformação na vida do outro. Nossa, mas ela tá fazendo muita coisa mesmo. Não só ela, mas como muitas que eu conheci depois do câncer, né? Eu falo que eu não tinha vida antes do câncer, sabe? Eu vivia uma vida, é diferente. Hoje eu tenho a minha vida, sabe? Então, assim, antes é aquilo que eu te falei, eu era muito pouco, era uma formiga para eu sair do eixo, né? E não querer enxergar o que estava na minha frente. Era um palmo na minha frente e eu não queria ver. Eu estava vendo que as coisas estavam erradas, que estavam acontecendo de uma forma que não me favorecia e eu nem ligava, né? Então, assim, eu infelizmente ou felizmente, eu passei a ter vida depois dos 41 anos. Uau! E assim, uma vida muito melhor, uma vida muito mais... Eu como as minhas besteiras, é chata mesmo, ela tá falando aqui que ela é chata, é muito chata, mas eu amo. Mas assim, o que eu posso falar para as pessoas eu não sou perfeita, gente. Entendeu? Eu não tô aqui para dizer que você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo outro. Mas a única coisa que eu posso dizer com certeza absoluta aprenda a se amar, aprenda a se gostar, aprenda a se respeitar do jeito que você é, entendeu? E eu acho que assim a gente vai viver muito melhor. É verdade. A Nanda está dizendo que conheceu você nessa fase difícil, nessa caminhada difícil, mas que vai te levar para a vida toda. Ai, pois é. São muitas. Hoje a gente, assim, eu não tenho nem mais como contar nos dedos, nem das mãos, nem dos pés, quantas amizades eu fiz ao longo desse quase um ano, né? E são amizades, assim, que eu vou levar pro resto da minha vida e que eu faço questão de cuidar com muito carinho, né? Eu falo uma coisa para você que, assim, eu me vi muitas vezes sozinha. E me ver sozinha faz parte desse estresse, né? Dessa influência emocional que eu falo. E eu tive muita gente me abraçando. Muita gente, sabe? Eu tive pessoas que eu nunca pensei na minha vida que fosse largar a casa dela, os filhos dela, a família dela, para viver a minha história. Então, assim, foram pessoas que me acompanharam o tempo todo no meu tratamento, além da minha família, né? Que minha família que eu digo é o meu marido,
a minha cunhada, a minha sobrinha, o meu filho, o meu cunhado, as minhas tias, né, mais próximas, que na verdade são as tias do meu marido, que eu adotei e fui adotada, né? Então, assim, eu tive muita sorte, por mais que eu tenha errado muito na minha vida, com muita coisa, eu tive muita sorte de ter esse colo. E esse colo fez toda a diferença, né? Se hoje eu consigo sorrir, eu faço isso por causa delas, dessas pessoas que entraram na minha vida, né? Que cuidaram de mim, que se preocuparam comigo, que estão me ensinando até hoje muita coisa mesmo. Que coisa linda. A Raquel tá falando, Raquel, muito obrigada por ter me apresentado a Oncodivas. Você é Nossa, maravilhosa, eu amo você de um tempão, você sabe disso. E a gente vai continuar juntas nesse processo aí, no propósito, que é ajudar pessoas, cada uma com sua história, porque a nossa história marca aquele ponto que a gente pode ajudar alguém, né? Vamos lá. A personal Alcântara, a Mônica, tá dizendo assim, mas a culpa é dela. Ela me resgatou pelo Insta. Então, assim, é o que eu acabei de falar. A gente resgata alguém por aquilo que a gente venceu, mas aquela mesma pessoa pode ser usada para nos resgatar em um ponto onde a gente não alcançou. exato. Então, assim, por isso que eu falo que a gente se une uma na vida da outra por um propósito, né? Porque Com certeza. tenho algo para te dar e tenho algo para receber de você. Então, muito bom, Mônica. É assim, é difícil, né, quando disse você... que você vai aturar ela, viu? Ah, pra sempre. Pra sempre. Ela tá ferrada comigo, coitada. Vamos lá. A gente falou sobre a questão do estresse, né, da questão da tensão, o que ele produz no nosso corpo, o hormônio do cortisol. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre comunicação, né? A gente não fala muito das nossas dores, dos nossos lutos, das nossas perdas. E você hoje consegue falar sobre isso? Porque às vezes a gente explode, bate a porta, grita, mas não fala assim, ó, eu tô gritando, eu tô batendo porta, porque tá doendo pra caramba aqui. Né? Mas a gente reage. Consigo. E aí, como é isso para você, a comunicação? Porque você falou que no grupo também tem psicóloga para ouvir. Como é esse processo de ensinar o outro a falar, né? Pois é, assim, eu vejo que implica em muitas coisas, né? Você mergulhar para dentro de si. A gente percebe que muitas coisas a gente não quer aceitar. E quando a gente coloca para fora, quando a gente expõe isso para mim é um sinal de que você está aceitando, né? Você está querendo buscar melhoras, compreensão daqueles sentimentos que você está tendo, que estão guardados ali dentro, que você não consegue explodir. E eu sempre falo isso para as pessoas que eu tenho mais intimidade, né? Eu falei, se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Se tiver que falar, na hora que você está com vontade de falar, mesmo que você fale besteira, e depois você se arrependa e vá lá e peça desculpa, fala. Entendeu? Fala, porque quando você expõe, você tem uma gama de possibilidades, né, de ter alguém ali para mostrar para você um outro caminho, uma outra vertente, né, e eu acho que é importante essa troca de comunicação, né, porque às vezes você vai por um caminho que você não sabe, você está seguindo, sem saber para onde você vai. E eu brinco que, assim, eu preciso das pessoas. Eu sou filha única, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai. Meu pai veio a falecer com 96 anos. Uau! Então hoje, assim, hoje eu não tenho mais a minha mãe, eu não tenho mais o meu pai, eu não tenho mais a minha avó, né, dos dois lados. Uma da parte do pai eu não conheci, e a parte da minha mãe foi a que me criou. Então, 8 anos depois que minha mãe faleceu, a minha avó veio a falecer. Então, hoje eu só tenho
As minhas amigas, né? Eu só tenho a minha família, o meu marido, o meu filho, As tias do seu marido, que você as falou que tias, foi exatamente. adotada. Então, assim, são pessoas que, se eu tiver que gritar, eu vou gritar, eu vou falar, eu vou espernear, eu vou pedir socorro também, eu vou pedir desculpas, né? Eu acho que essa é a melhor forma da gente se comunicar e comunicar o nosso corpo, né? Porque a cabeça é o que move, né? O cérebro é o que move a gente. E se a gente não tiver, assim, em sintonia com você mesma, acho que você não consegue fazer mais nada da vida, né? Porque eu acho que você tem. A gente estava até se falando mais cedo, aliás, minto, acho que foi ontem que a gente falou, porque esse remédio, cara, vou te falar que me dá um esquecimento que só Deus não causa. Quem tá aqui, toma tamoxifeno ou toma Aromazin, Zoladex, sabe do que eu tô falando, né? Desculpa estar olhando pro lado, porque o intruso do meu marido tá vindo aqui, ó. Né? Olha o que ele veio trazer para mim. Que é isso, gente? Chocolate? Choquito. Ai, gente. Não deixa a Mônica ver, tá? Por favor. A gente come. Vamos fazer Mônica, desfeita ela pro não marido. comeu, não. Ela não comeu, não. Foi Não. intenção sua. Com certeza. Então, assim, eu acho que essa comunicação tem a ver com essa coisa da mágoa profunda, dos ressentimentos, né, de tristeza que você mantém no teu coração, né, os ódios, os rancores, as raivas, as culpas também. Né? Antigamente, qualquer coisa, verdade, Bia, eu sinto a mesma coisa com o tamoxifeno. Antigamente, eu guardava essa mágoa, sabe? Eu tinha mágoa daquilo que eu sonhava e não acontecia. Eu desejava e não acontecia. E eu não falava para ninguém. E eu sentia falta. Porque eu não tinha para quem conversar, não tinha com quem me comunicar, não tinha com quem trocar. Né? E um dos motivos de eu ter feito o Oncodivas também foi isso. Passar a ter essa escuta, essa troca de escuta, de experiência, né? Então, assim, acho que a comunicação para mim é isso. Ter onde falar, né? Ter onde compartilhar, né? Isso. Uma curiosidade que fala da palavra o que foi? A Mônica brigando com meu marido. Uma curiosidade do câncer, né? Câncer significa caranguejo. Vem da etimologia da palavra caranguejo, que anda de lado. É por causa até do signo, né? E aí anda de lado, anda para trás e tem aquela garra que vai pegando as outras coisas em volta, né? Então, se você não cuida e se você não olha para si, se você não faz uma prevenção do jeito que tem que ser, esse caranguejo câncer vai realmente pegando tudo que há em volta, né? E como é que você faz esse trabalho, ou você faz esse trabalho com mulheres que talvez que não tenham descoberto o câncer ainda, de conscientização da importância da prevenção? Então, eu fui aprender a prevenção depois. Né? Eu não tinha o hábito nenhum de ficar me examinando, nada disso. Eu confiava no ginecologista e PT saudações, né? Por conta daquele discurso todo que eu fiz anteriormente, por eu não me olhar. Então, assim, depois do câncer, eu passei a me ver, a me enxergar, que é diferente de você se olhar, né? Para mim. E quando eu passei a fazer isso, eu comecei a enxergar as coisas que estavam no meu corpo. Que sinais eles estavam me dando. Então, eu comecei a me prevenir dessa forma. Né? Cuidar do meu interior. Hoje eu
faço reiki, né? Ainda não posso administrar o reiki, mas eu tô doida para um dia fazer isso. Então, assim, eu tento cuidar da minha parte interior através do reiki. Hoje eu iniciei um curso de aromaterapia que eu tô amando. Eu acredito, essa parte espiritual, né? Acredito muito que influencia, que não deixa de ser uma prevenção também, né? Porque alguma coisa você tem que se agarrar, né? Que seja a Deus, a anjos, ao universo, a qualquer coisa, mas acho que você tem que se agarrar a algo superior, exatamente. É necessário que você faça isso, né? E quando você faz isso, eu acho que você se previne também, né? Eu mostro, assim, o meu câncer não, porque não é meu, nunca foi, né? O câncer que apareceu na minha mama, ele não era como que você fala agora, que eu esqueci, meu Deus, peraí, não era palpável. Então, o médico falou que, a ginecologista que descobriu, ela falou pra mim que eu não ia sentir tão cedo, que daqui a uns 2, 3 anos é que isso ia aparecer. E o engraçado, entre aspas, disso é que eu troquei de ginecologista, porque o meu ginecologista, na época que eu precisei, ele não pôde me atender, e aí eu troquei. E ela virou pra mim e falou assim, olha só, você vai fazer 41 anos, você já fez a mamografia? Eu, não. Fez ultra? Falei, claro que não. Fez desiltamento ósseo? Eu não sei nem o que é isso. Aí ela foi e me falou, você fez não sei o que? Aí eu tudo respondia que não. Aí eu falei assim, mas por que você não fez? Porque meu médico dizia que eu era saudável, que eu não precisava fazer nada disso. Ela, não pode, você tem que fazer. Pois bem, eu peguei o papel, levei uns 15 dias para marcar, para fazer a mamografia. Levei 1 mês e meio para pegar, porque sabe aquela coisa assim, vou fazer porque ela mandou, mas não tô nem aí. Vou lá, faço e quando der para pegar eu pego. E aí instalou na minha cabeça, eu falei assim, gente, eu preciso pegar esse resultado, porque passou o prazo e eu vou ter que pagar outra consulta. Porque ela era particular, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Peguei o resultado. Quando eu abri o resultado na curiosidade, para onde eu fui? Para o Google. E aí quando eu li lá, BRCA 4, sugestivo, a câncer de mama, nananã, eu falei, ferrou. Liguei para ela me mandou procurar um outro, voltar no meu antigo ginecologista, porque ela não estava no Rio, e pegar um papel para uma biópsia. Falei, pronto. Para que eu vou fazer biópsia? Para fazer biópsia é porque eu realmente estou. Né? E aí aquilo me chocou muito, porque eu falei assim, gente, por que eu não fiz isso antes na minha vida? Né? Eu podia ter evitado de uma outra forma. Talvez ele não tivesse até chegado ao ponto de eu ter que esvaziar parcialmente a minha axila, né? Eu fiquei pensando nisso, mas aí depois eu falei assim, não, eu acho que eu tinha que passar por tudo isso para poder aprender a olhar a vida de uma outra forma, né? Tinha que ser daquele jeito e não adiantava eu ficar reclamando por causa disso, porque o que passou, passou, eu não ia ter como reverter, né? Eu ia ter que seguir adiante. Então, a melhor prevenção que eu falo para as meninas é se conhecer, é se olhar. Olha para o seu corpo, fica pelada na frente do espelho mesmo e se olha, vê tudo que você tem que olhar, tem que se conhecer, né? A gente tem esse tabu de falar assim, eu não gosto de me tocar, botar a mão lá, né? Lá onde? Mas se você não botar a mão na vagina, no seu corpo, no seu peito, né? Você não vai saber o que está acontecendo. Então tem que botar a mão, tem que olhar, bota o espelho se for necessário. Essa é a melhor prevenção, né? Você se conhecer primeiro. E depois você procura o médico, né? Então, assim,
para mim a prevenção passou a ser dessa forma, entendeu? E você fala isso para as mulheres, porque assim, não é porque você foi acometida de um câncer que ele não pode bater de novo a sua porta. E Claro, quem está ao seu lado que não foi acometido, não significa que não pode bater a porta também. E como que exato. você lida com isso? Você fala sobre isso, o Oncodivas dá palestras, está empenhado Sim. Uhum. Sim, sim, eu sempre, assim, agora a gente parou, né, por conta dessa pandemia, Sim. mas eu já tive a oportunidade de ter outras pessoas, né, ali, a psicóloga falando, pessoas que também passaram pelo câncer de mama e não fizeram quimioterapia, não fizeram rádio, só tiraram a mama. Então, assim, eu me preocupo sempre em estar levando exemplos, né, para elas. E dando esse espaço para elas tirarem essa dúvida que, na maioria das vezes, elas têm vergonha, têm receio de tirar até com o próprio médico, né? Assim, a minha ginecologista, por exemplo, ela é super aberta, né? As pessoas falam assim, porque eu tenho vergonha de falar que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu uso produtos para estimular, né? Que eu uso vibrador, se for o caso. Né? Eu falei assim, gente, mas qual é o problema? Se você não perguntar para ela, quem é que vai te responder? Vai ser a internet que vai te mostrar? Que muitas das vezes mostra coisas erradas? Entendeu? Então, assim, acho que a melhor pessoa para você conversar é sempre o médico, né? Que te acompanha, ou um sexólogo, ou uma psicóloga, ou alguém referente a essa área. Sabe, que fala, até mesmo porque assim, eu acredito muito na questão da pesquisa. Só que eu acho Sim, que você tem que ter alguém para você levar suas pesquisas. Olha, eu pesquisei sim. isso, isso e Isso, isso. Confere, isso. né? Para a gente não Exatamente. entrar em fake news, né? Mas essa Lógico. importância do se tocar, do se olhar, eu acho que é muito importante a gente se olhar, né? Eu trabalhei 10 anos em um hospital e geralmente eu via as pessoas que chegavam lá e estavam com diagnóstico de 2 meses de vida, 6 meses de vida, porque os médicos eles falam, né? E assim, Uhum. eram pessoas que às vezes não se cuidavam, não faziam os exames anuais. A importância de você ir ao médico anualmente, você pode prevenir muitas Sim, coisas. E muita coisa. antes, eu tenho 34 anos, mas assim, a minha mãe, por exemplo, levou a gente ao ginecologista desde que menstruou. Eu menstruei aos 11 anos. E aí a médica falava assim, nossa, você traz sua filha aqui, porque muitas pessoas não levam. Então é É. importante levar. É importante seguir. Até E os 11 anos eu ia ao pediatra, menstruei, minha mãe passou a levar o ginecologista. E é importantíssimo a gente saber o que acontece, hormônios, o que está acontecendo no nosso corpo. E entender uhum. também que essa alimentação hoje manipulada, cheia de agrotóxico, com muito carboidrato, muito açúcar, e o câncer ele se alimenta disso, preferencialmente disso, né? De açúcar e de carboidratos. Então a gente Uhum. precisa estar vendo essa questão, porque o quanto que eu só vou acordar para a vida se eu for acometida por um Quando eu câncer. passar. Que foi o que realmente aconteceu comigo. Né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, Uhum. sabe? Nenhuma. Realmente isso só aconteceu porque eu não só porque eu me descuidei. Mas assim, depois que eu fiz o exame genético, que eu vi que não tinha nada envolvido com alguma coisa em relação à genética, né? Alguém da família que tivesse e tal. Eu comecei a acreditar que, assim, boa parte da culpa, como diz a Mônica, foi minha, né? Eu escolhi aquele estilo Responsabilidade, eu de gosto muito da vida. responsabilidade. Eu escolhi aquele tipo de vida, né? Então, assim, acho que não só o câncer, mas qualquer doença é, vai muito de como você age, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Eu não posso enfiar na cabeça da pessoa que ela não tem que ser estressada.
que ela não tenha que ter raiva, que ela não coma açúcar, que ela não beba, que ela não fume. Eu não posso falar isso. Até porque muitas das coisas eu também faço ainda, né? E assim, eu até hoje não conheço ninguém que esteja passando ou que tivesse passado pelo tratamento do câncer e que não come nunca, não come nenhum docinho, né? Que quando vai a uma festa fala, recusa qualquer coisa. Então, assim, hoje eu estou aprendendo a me limitar. Então, assim, quando eu posso comer, quando eu tenho essa possibilidade de comer alguma coisa diferente, eu também não me privo. Eu vou lá e como, né? Mas durante os outros dias, eu estou aprendendo a me desintoxicar, né? E aí não é só em desintoxicar da forma alimentar, né? Acho que vem com tudo, entendeu? É verdade. Acho que é mais ou menos isso. Entendi. Muito bom essa colocação sua aí. Porque assim, eu passei por um processo, passo por um processo de emagrecimento, né? De mudança de vida, de rotina, de tudo. E muitas vezes o câncer está associado à obesidade, enfim, né? Dados Sim. estatísticos. Mas assim, que eu vou numa festa e eu me permito comer, mas eu falo assim, não, eu comi aqui, eu não vou levar para casa. Uhum. Uma sacolinha para você. Eu falei, não, já comi aqui, eu tô satisfeita. Mas você não quer levar? Não, não quero levar, porque É eu verdade. sou o que eu faço 80% do tempo. Eu não sou o que eu faço em 20% do tempo. Ou numa festa. Eu sou o que eu faço na vida, né? Nos meus hábitos, das minhas escolhas. Vamos lá. Isso. A importância de falar sobre sobre as suas dores, né? Às vezes a gente perde um ente querido e não fala. A gente tem uma expectativa muito grande de tudo, da vida, e não coloca para fora. Você hoje consegue falar disso, né? Não só Consigo. expandir, assim, mas falar. E você percebe isso, você consegue ensinar isso ou ajudar as mulheres a ter um lugar para falar, como é que eu posso dizer, um ombro para chorar, vamos dizer isso, né? Assim, hoje eu ainda percebo que ainda existe um pouco de tabu, de medo das pessoas se exporem, vergonha também, né? Mal comparando uma coisa que aconteceu agora, semana passada, por conta da pandemia, nós recebemos uma notícia que um amigo do meu marido tinha falecido e a família não quer expor que ele faleceu por conta de coronavírus. Porque tem vergonha do que as outras pessoas vão falar, de como que vão julgar, né, essa família. Porque será que ela não tomou a devidas ai meu Deus, as devidas os devidos cuidados, né, na verdade. E ficou expondo todo mundo. Então, assim, o câncer é mais ou menos assim. As pessoas têm ainda muita vergonha, têm muito receio de falar, de se mostrar, né? Hoje a gente vê aí que tem muitos projetos que dão essa liberdade, mas você vê que tem muita gente que tem muita insegurança, né, de se mostrar. E aí eu sempre tento perguntar, você vive a sua vida para você ou você vive a sua vida para os outros? Porque é essa pergunta que eu me faço todos os dias, né? Para eu abrir a minha boca e falar dos meus sentimentos, das minhas questões, eu tenho que ver que eu não estou vivendo a vida do outro, eu estou vivendo a minha, e aquilo vai fazer bem a mim, não ao outro. Né? Você não tem que ficar 24 horas do seu dia agradando todo mundo. Ninguém agrada todo mundo. Né? Então, assim, viva para você. Se assume, né? Tem essa responsabilidade, esse compromisso de quando você quiser falar não, você falar não, e quando você quiser falar sim, você falar sim.
né? Às vezes a gente fica meio limindrado, assim, de falar, né? De magoar o outro, alguma coisa assim. Vou te falar que hoje eu não tenho isso, né? E é o que eu tento passar para elas. Fala, conta, né? Eu tô aqui, o outro tá aqui, a gente é um grupo grande. Hoje eu cheguei a, não só eu, né? O Oncodivas, que eu falo que o Oncodivas não é só meu, o Oncodivas é de todas as pessoas que estão precisando desse colo, desse carinho, dessa mão, né? Desse abraço. Então, assim, hoje a gente está aqui para isso. Para um ajudar o outro. Se eu não tenho é, dinheiro, se eu não tenho uma forma financeira de ajudar alguém, eu vou ajudar com palavras, eu vou ajudar com carinho, eu vou ajudar com um sorriso. Que você não vai falar nada. A pessoa tá lá, tá mal porque acabou uma sessão de químio, tá sentindo enjoo, não quer conversar, mas se você olhar, nem que você mande uma figurinha para ela no WhatsApp, eu acho que aquilo ali já muda muita coisa, né? Mas você precisa dizer, você precisa mostrar que você quer receber isso também, porque não adianta a gente ficar batendo ali na porta e ela não querer abrir, né? É verdade, a pessoa precisa se abrir, né? E às Exato. vezes você está ali pode quebrar muitas coisas, de vez você não precisa falar nada, né? Só tá ali. Nada. E aí a Nada. pessoa vai E assim, as sentir. pessoas que entraram na minha vida hoje, elas me conhecem muito pelo olhar. Elas sabem quando eu tô bem, quando eu não tô bem, quando eu quero falar e quando eu não quero. Né? E é muito E importante eu. respeitar esse momento, né? Isso. Disso, assim. Eu trabalhei, como eu falei, trabalhei muito tempo em um hospital e eu observei nesse período aí. Eu cansei do hospital, na verdade. Eu cansei porque você trabalha com um plano de saúde que diz autoriza, autoriza, paga, não paga, e isso ia Uhum. me deixando triste. E às vezes ficava na minha mão, assim, não vai fazer porque o plano não autorizou. E isso me entristecia, né? Bastante. E eu falei, cara, eu preciso voltar para o hospital, mas eu preciso voltar para o hospital de outra forma, de outra possibilidade, de outro caminho. E aí eu fui fazer o curso de palhaçaria hospitalar, eu fiz com a companhia Risotônico, para voltar para extrair do outro o que há de bom. Você olhar Uhum. como palhaço, né? E olhar e falar assim, nossa, esse ramo aqui de flores pode te dar alegria, e você conseguir levar Sim, alegria, né? E aí, sim. esse ano eu fui a um evento e eu comprei um livro lá de uma moça que venceu do câncer. E aí ela já está há 5 anos, né, no processo dela de que o câncer não voltou e tudo mais, e tem que esperar esse protocolo, né? É. Mas ela fala do mundo cruel. Ela fala que uma vez ela chegou num shopping e ela estava lá comprando, ela estava careca, sem lenço, né? E ela estava com os 2 filhos e ela disse que tinha duas senhoras assim conversando e cochichando. E de repente uma fala assim, tadinho, né? As crianças tão pequenininhas vai ficar sem mãe. E ela diz que olhou assim. Então eu aprendi ali com aquilo, eu tive a oportunidade de conversar com essa escritora, né? Ela fala da Uhum. importância da pessoa se entender, saber quem ela é, para não se Uhum. confundir com a fala do externo, né? E você Isso. encontrou isso na vida? Você encontrou esse olhar cruel do mundo? E como que você lidou com isso, né? Não, não encontrei. Assim, eu falo que eu sou privilegiada, né? Quando eu falei para você que eu tive muita gente do meu lado, eu tive mesmo. Uma delas está até aqui, que eu já vi, que é a Suzy, uma amiga querida. Tem outras também, a Graça, tem muitas. Se eu ficar falando o nome, vou ser injusta. Mas assim, eu fui olhada com essa forma de julgamento por mim, Uhum. né? Não pelos outros. Eu em momento nenhum eu vi as pessoas.
por mais que as pessoas pensassem, mas eu acho que alguma coisa me tampava os meus olhos para que eu não visse esse sentimento das pessoas, que coitada de mim que eu podia morrer, coitada dela porque tá careca, coitada dela por causa disso. Eu posso dizer assim 100% para você que eu nunca vi nada em relação a isso comigo. Entendeu? Então, assim, isso é muito bom porque eu encontrei espaço para eu me permitir, para eu permitir as minhas expressões, as minhas emoções, o meu lugar, né? Eu mostrar que, assim, eu sou boazinha, sim. Eu sou má quando tem que ser, sim. Né? Porque ninguém é 100% boazinha, né? Eu tenho que mostrar o meu lugar, a minha posição na sociedade, sim, entendeu? Então eu tenho que ser respeitada, como você quer ser respeitada, né? E é muito difícil, sabe? É muito difícil mesmo. Eu não tinha essa visão. Eu passei a ter isso depois. Eu digo que o câncer trouxe muito mais coisas boas do que ruins para mim. Muita coisa muito boa. Assim, eu posso botar para você que 90% de coisas maravilhosas apareceram na minha vida, aconteceram na minha vida e vem acontecendo depois de tudo que eu passei, né? Eu passei o câncer da minha mãe, enquanto eu estava ainda estou em tratamento, porque eu estou na parte hormonal, né? Eu ano passado perdi a minha sogra por causa do câncer. E então, assim, foi um câncer devastador. Em um mês a gente descobriu e ela se foi, né? Então, assim, eu fico imaginando as pessoas que passam por isso, o quanto deve doer, né? E ela não tem espaço para ela falar, não tem com quem conversar, não tem com quem chorar, não tem com quem se abrir. Eu acho que chega a ser mais devastador do que a própria doença. É verdade. Né? A personal está falando que escutou horrores, escutamos absurdos, mas recebeu muito amor. Que bom, né? Mas a gente está Sim. acabando, faltam 3 minutos, e eu queria que você deixasse uma mensagem de força emocional para quem está passando, ou que já passou, ou que está se sentindo fraco nesse momento. Eu queria que você deixasse uma mensagem que fosse combustível para a pessoa continuar seguindo com vida, com disposição, com Pois é, alegria. assim, primeiro eu deixo uma pergunta, que Ih, tá ficando escuro aqui, gente. Vocês não estão me Mas eu tô vendo, te né? vendo, tô te Tá? vendo. Ah, tá. O que lhe faz feliz? Eu quero que as pessoas olhem para ela, para dentro, né, dela, ou no espelho, onde ela preferir, e ela se faça todos os dias essa pergunta. Sabe por quê? Porque isso foi uma pergunta que uma psicóloga fez para mim. O que é que lhe faz feliz? E no dia que ela me perguntou, eu não soube responder. Eu falei para ela que eu não sabia. Né? Então, assim, ser feliz não é ter uma vida perfeita, não é ter dinheiro, não é ter status, não é ser linda, maravilhosa, com corpo escultural, né? Nada disso. Eu acho que você tem sim que se preocupar com a sua saúde, com o seu corpo, mas eu acho que você não tem que entrar nos padrões que a sociedade impõe para você, né? Eu acho que você tem que ser você. Então, assim, continue a sua luta, seja ela com câncer, sem câncer, a luta que você tiver, né? Cada um sabe onde o sapatinho aperta. E sempre E aperta. tenha, assim, e faça essa autoavaliação, tenha humor, né? Tenha sorrisos, procurem pessoas que vão te trazer isso também, né? Que vão poder trazer um acalanto para você, uma palavra amiga. Não se esconda, não tenha medo, né? De se colocar, e vai viver, né?
com erro, com acertos, mas viva, porque assim, hoje a gente está vivendo uma pandemia louca, que em frações de dias, de momentos, dependendo, se a pessoa não tem nem, não consegue chegar até um hospital, a vida dela acaba e a gente não sabe o que vai ser depois, né? Então, assim, com câncer é a mesma coisa. Hoje ele veio até a mim de uma forma não tão agressiva, mas poderia ter vindo, como veio já para muita gente, né? Eu tenho medo, tenho, de ter de novo.